todos, meu nome é Thiago de Iemanjá, para mais um vídeo aqui para vocês, mais um programa para vocês, mais um ensinamento que a gente possa trazer para vocês algo diferente dentro da Umbanda, né? E que a Umbanda seja mais didática para vocês, né? Sempre lembrando que os nossos conteúdos audiovisuais agora são aqui no YouTube, mas ao final, depois que a gente gravar e postar, a gente passa lá para o Facebook, para o pessoal do Facebook poder acessar e poder também se informar, né? Como eu sempre falo, todos nós temos direito, né, à informação, todos nós temos direito ao conteúdo, né? E de uma certa forma esse conteúdo vai ficar disponível aqui no YouTube, né? E o link a gente faz, como é que diz, ali a postagem no Facebook, entendeu? Então vocês que seguem lá o Facebook, Thiago apóstrofo Thiago D apóstrofo Iemanjá lá no Facebook, não fiquem tranquilos, porque assim que o vídeo subir, a gente põe lá para vocês também terem esse conteúdo, tá bom? Bom, gente, o que é o vídeo de hoje, né? Bom, o vídeo de hoje, gente, é um vídeo de esclarecimento, informativo, porque assim, gente, o que acontece muitas vezes? Acontece da gente, e já aconteceu comigo também, tá? Da gente pegar e se afeiçoar por um orixá, tá? Por um orixá que seja, né? E de repente pedir tudo para aquele orixá: saúde, paz, energia, emprego, fertilidade, enfim, né? E aí daqui a pouquinho o orixá não atende a gente. Daqui a pouquinho o orixá pega e em algumas coisas atende, em outras coisas não atende, ou em algumas coisas ele é mais ativo, em outras coisas ele demora um pouquinho mais. E aí acaba a pessoa dizendo: poxa, me dediquei tanto àquele orixá, né, àquela divindade, né, e aí acabou eu tendo uma, vamos dizer assim, uma certa, sabe, um certo descontentamento com aquele orixá, né? Mas as pessoas muitas vezes não sabem, e é por isso nosso tema, que cada orixá, cada energia tem a sua função. Cada orixá trabalha em cima de um círculo de energia, né? Vamos pôr assim, né? Então a gente não pode, por exemplo, se a gente tem um problema de saúde, a gente vai pedir para o orixá que é encarregado da saúde. Se nós precisamos de um vamos dizer assim, de uma abertura de caminhos, a gente vai pedir por um orixá que abre caminhos, né? E aí eu também vou explicar essa questão de abertura de caminho, né? Se nós temos um problema financeiro, a gente vai trabalhar em cima de um orixá que vai nos trazer um caminho para a solução do financeiro. E assim por diante, né? E assim por diante. Então, muitas vezes as pessoas, né, tratam o orixá como o solucionador de todos os problemas. E não é assim, não é porque eu sou de Iemanjá que eu tenha que só me dedicar, ou só pedir, ou só fazer preces para Iemanjá. Não, eu uso Iemanjá para invocar e pedir permissão para mim a invocar os outros orixás também. Porque os outros orixás vão complementar, entendeu? O que a Iemanjá não domina, porque ela é uma grande mãe, mas ela tem territórios que ela não domina, que os outros orixás dominam, e que os outros orixás podem complementar a proteção que ela dá. Vocês estão entendendo? Então, hoje nós vamos trazer aqui, deixa eu só abrir meu arquivo aqui, para a gente poder visualizar o que eu preparei aqui. Ok, obrigado. Né? E aí eu vou começar, eu tenho uma colinha aqui, tá, gente? Porque são 10, né?
Então a gente fez uma colinha. Então nós vamos começar com ele, Ogum, o orixá, e aí já vem uma questão muito importante. Por quê? Ogum é o orixá da guerra. Ogum, a função de Ogum é a abertura. Todo mundo fala assim, eu vou fazer uma abertura para Exu. Perfeito, perfeito. Mas se não tiver Ogum logo após ali, nos ajudando para a limpeza e para vencer aquelas demandas que estão ali, nada adianta Exu abrir. Entendeu? Nós temos Exu como grande guardião, mas quem abre, quem vence a demanda, quem nos alinha para passagem é Ogum. É Ogum quem chega e diz assim, não, pode passar que o caminho está liberado. Entendeu? Estou contigo, estou vencendo a demanda. Quem nos carrega junto, quem dá uma aliviada muitas vezes nas questões de objetivos que querem ser conquistados, Ogum. Entendeu? Ogum é isso. Ogum é vencer a demanda, é vencer os problemas, é conquistar os objetivos. Entendeu? Essa é a função de Ogum na Umbanda. Tá? Vamos para o outro. Tá? É muito didático, entendeu? Depois de Ogum, nós temos Oxóssi. O que falar de Oxóssi? A função de Oxóssi na Umbanda, além dele ser o rei da Umbanda, além dele comandar os caboclos, além dele fazer toda a sua linhagem de caboclos exercer a sua a descida né? Oxóssi é o rei da prosperidade. É ele que nos dá comida. É ele que faz nós alcançarmos a nossa prosperidade de alimentos. É ele que nos traça os objetivos, porque ele é o orixá de uma flecha só. Então, quando ele atira a flecha, quando ele faz a sua, vamos dizer assim, o seu encaminhamento, entendeu? Ele está mostrando para nós o nosso objetivo. Aí, quando nós fizemos uma oferenda para Oxóssi, nós estamos pedindo que ele nos dê a mesa farta, que ele nos dê o pão de cada dia, porque ele é o caçador, ele é que traz a comida. Também Oxóssi, ele nos traz as ervas para nós macerarmos, para que nós possamos fazer remédios, fazer a cura para as doenças espirituais, porque ele mora na mata, ele conhece a mata, então ele sabe que aquela folha, aquela raiz serve muito bem para que a gente possa, vamos dizer assim, fazer aquele maceramento e aquela infusão para que a gente possa, vamos dizer assim, fazer o remédio para tomar ou nos banharmos, para reforçar o nosso espírito. Fazendo dois adentos sobre Oxóssi e Ogum. Nós na Umbanda não cultuamos o sangue. Nós na Umbanda cremos, na Umbanda que eu pratico, na Umbanda que tem casas que eu cultuo. Nós na Umbanda entendemos que o sangue é uma energia que está junto com o Oxóssi. E há uma passagem também na teologia iorubá que o sangue ficou um tempo com Oxóssi na mata, né? Por isso ele se tornou o rei das folhas. Então Oxóssi para nós, Ossanha para nós é o orixá das folhas, mas vinculado ao Oxóssi, entendeu? Essa vinculação ao Oxóssi, né? Então Oxóssi recebe as folhas de Ossanha e entrega a nós para a gente poder fazer os nossos remédios, né? E então Ossanha é interligado com Oxóssi, na nossa visão. Na nossa visão também Exu, a gente não cultua Exu Orixá, porque nós cultuamos os Exus catiços. Então Exu Orixá, no caso, fica num plano superior, onde ele fica dentro de um contexto onde ele abrange as energias dos orixás, tá? E faz uma miscigenação, vamos dizer assim, com a energia dele e transforma essas energias em Exus catiços que vão trabalhar na Umbanda, tá? Então, assim, essas são as suas considerações que eu fiz, por isso que a gente não vai citar aqui nem Ossanha,
nem Exu como orixá. A gente cita Exu sempre como catiço, como aquele que incorpora, entendeu? Tá? Só fazer esse adendo. Tá? Vamos ver o outro orixá que nós queremos falar aqui para vocês. Então, agora se nós falamos em doenças, se nós falamos em ervas para se fazer a cura, nós temos que falar de Obaluayê. Qual é a função de Obaluayê na nossa Umbanda, no nosso culto? Bom, gente, Obaluayê, ele tem duas funções. Duas funções muito importantes. Porque todo mundo conhece Obaluayê, muitos falam de Obaluayê como o rei da terra, né? Como a terra que está sempre presente. Né? Mas quem fertiliza a terra, entendeu? É a água. Depois eu vou explicar a água de Iemanjá, a água de Oxum. Né? E o que nasce na terra é o verde de Oxóssi. Mas sem a terra nada se faz. Ou seja, mas o pai Obaluayê, ele é um orixá que ele tanto serve para a vida, quanto ele serve para a morte. Mas aí vocês vão passar um pouquinho, então eu tenho que ter medo de Obaluayê? Não, ao contrário. O respeito que você tem que ter por Obaluayê, ele é tão grande quanto a consideração. Porque Obaluayê não é só a morte. Obaluayê não é aquele que traz só a doença. Obaluayê é aquele que traz também a vida. Ele transforma, muitas vezes, o que está morto em vivo. Ele transforma aquilo que está doente em aquilo que pode estar saudável. Um exemplo muito significante é o milho da pipoca, que quando a gente bota para estourar na panela, ele vira uma flor, e a gente pode considerar a pipoca como uma flor da Umbanda, certo? E ele transforma completamente a sua, vamos dizer, a sua aparência, certo? Porque o milho é uma coisa amarela, dura, e ele se transforma numa coisa macia e comestível. Então, o Obaluayê é essa transformação. Então, quando a gente pede alguma coisa para o Obaluayê, quando a gente necessita que o Obaluayê nos dê alguma coisa, é quando a gente precisa de uma saúde, é quando a gente precisa de alguma coisa para transformar a nossa vida, para mudar os nossos, vamos dizer assim, a nossa visão, né? Levantar de uma cama de hospital, levantar daquele marasmo. O Obaluayê é assim. O Obaluayê transforma. O Obaluayê transforma o que está adoecido, o que está mórbido, no florescer, no alvorecer. E ao contrário também. Não vamos aqui, né, mentir a vocês que o Obaluayê também. Ele, com a sua força, ele pode desmerecer, ele pode tornar mórbido aquilo que uma vez tem vida. Mas nós acreditamos que um orixá tende-se a mais ajudar para levantar alguém do que para deixar cair. Né? Então o Obaluayê é essa duplicidade que o Obaluayê tem, que a gente usa para que a gente possa sempre dar vida àquilo que não tem tanta vida. Né? Tá? Vamos ver o outro. Entendeu? Depois de Obaluayê, Xangô. O próprio nome já diz, o próprio orixá já é autoexplicativo, quer dizer, todos os orixás são autoexplicativos, né? O que Xangô faz por nós? Qual é a função de Xangô? Xangô é o nosso advogado, entendeu? Perdão, Xangô é o nosso juiz, é aquele que nos julga, é aquele que diz que você pede justiça, né? É aquele que se você tem a pagar, você vai pagar. Se você tem a receber, você tem a receber. Ele não tende-se a um lado só. Ele é imparcial. Ele é justo. Ele é um orixá que, se você pede para ele, tá, algo de um processo, algo de alguma demanda que você precisa, que você está prestes a ganhar, Xangô funciona nesse círculo de atuação, de quando a gente precisa de que alguém que mostre o justo e o sagrado
para aquela pessoa. É Xangô quem faz. E nada mais justo do que o rei maior de Oió, fazer isso. Mas Xangô também tem um outro lado, né? Como todos os orixás têm o seu lado, Xangô também tem outro lado, que é o lado que é Xangô, quando a gente desencarna, é que olha para o nosso espírito, tá? E vê se a gente deve ou não deve acertar, entre aspas, as contas daquela vida que nós passamos. Então Xangô, e depois eu vou falar de Yansan, são um casal que desce ao mundo dos mortos junto com o Baluayê, né, de uma forma diferente ao Baluayê, que o Baluayê ele conduz os espíritos, mas Xangô e Yansan julgam os espíritos, né? Então Xangô na sua, vamos dizer, na sua maioridade, na sua esplendorosidade, né? Ele tem o poder e a incisão dada por Oxalá de que ele atua justamente nisso, na condução correta das coisas, no caminhar correto, no pôr de novo nos trilhos aquele irmão, aquela irmã que muitas vezes se afastou dos trilhos. Então Xangô diz, ó, tu tá errado, tu paga, tu tá certo, tu recebe. Então é isso, Xangô é justo. Xangô não mede palavras, não mede espaços para isso. Então, quando a gente pede alguma coisa vinculada à justiça, quando a gente pede alguma coisa vinculada a causas impossíveis que têm que ser ganhadas, a gente pede a Xangô. A Xangô, que é misericordioso, como todos os orixás, mas ele é justo. Ele trabalha no âmbito judicial. Então não adianta nós chegarmos para Xangô e pedir, eu quero saúde. Ele pode até interceder, mas ele não é um orixá da saúde. Ele é um orixá de justiça. E aqui nós estamos falando das funções dos orixás, cada um no seu quadradinho. Entendeu? Como eu sempre falo. Tá? O próximo, deixa eu ver aqui. Eu anotei tudo aqui, por isso que está demorando um pouquinho mais o vídeo, porque eu anotei, porque são 10, né? É Oxum. Oxum. Então, quando a gente diz assim, ai meu Deus do céu, eu tenho lá um namorado, eu tenho lá uma namorada, eu tenho um marido, uma mulher que eu preciso que eles gostem mais de mim. Perdão. Eu quero um amor sincero. Eu quero uma mulher que me valorize. Eu quero um marido que me valorize. Eu quero isso, eu quero isso. É Oxum que a gente pede. É em Oxum que a gente faz os pedidos e que a gente arreia o Omolocum para que Oxum abra nossos olhos, nossa mente, nossa cabeça, nos encha de amor. Mas Tiago, mas Oxum é só amor? Não. Oxum, meus irmãos, Oxum é a deusa do dinheiro, é aquela deusa que, quando a gente está um pouco mal de grana, a gente faz um agrado a Oxum, a gente pede, intercede por Oxum, a gente pede a Oxum, se ajoelha a Oxum e pede a ela que nos dê condições para que a gente possa não só condições financeiras, mas condições de trabalho, para que a gente possa prosperar, né? Ter dinheiro, ter força. Então a gente faz um homolocum a Oxum e a gente bota moedinhas. Só para fazer um ressalvo, um parênteses de Oxóssi, que quando a gente está desempregado, a gente dá um axoxô, que é um prato para Oxóssi, tá? Pedindo emprego, pedindo fartura na mesa, porque Oxóssi é aquele orixá do objetivo, como eu falei, né? Então a gente vai pedir. E Oxum é aquela que nos dá o sustento material, ou seja, o dinheiro para a gente comprar o pão de cada dia, o dinheiro para a gente comprar nossa roupa, comprar nossa. Até hoje eu estou de amarelo, né? Estou de Oxum hoje. Então, Oxum... E o amor, e o afeto. Não, porque a gente diz assim, Oxum do amor é só para quem quer casar. Não, Oxum é aquele afeto também de irmão com irmão. Eu tô brigado com meu irmão, eu tô brigado com um parente, eu tô brigado, eu tô me sentindo desamado. Peça a Oxum. Peça o carinho que tu não tens, a Oxum que vai te dar. A Oxum vai te dar o carinho, a Oxum vai te dar a pessoa para te
ter uma amizade sincera. Essa é Oxum, entendeu? Então, essa é a função de Oxum no panteão dos orixás. Vamos lá, entendeu? Deixa eu ver aqui. Tá. Só um adendo ao Oxum. Oxum também é uma mãe que os filhos de Oxum, quando são iniciados em Oxum, eles são muito bons para fazer ebós, muito bons para realizar trabalhos. Não que os outros irmãos, não que nós de Iemanjá, nós de Xangô, nós de Ogum, não somos, mas os Oxum, a Oxum tem essa vibração mais acentuada para esse tipo de coisa. Yansan, a mãe dos ventos. Se nós falamos que o Baluayê transforma o morto o moribundo em pessoa sadia, nós falamos que o Baluayê pode transformar a terra infértil numa terra fértil, Yansan, ela muda as coisas de lugares. Ela faz com que as coisas possam, as decisões, as causas impossíveis sejam possíveis. É em Yansan que a gente pede, quando a gente mais necessita, que a gente possa dizer assim: ai, minha mãe, eu preciso que a senhora mude a cabeça daquele irmão que não quer ceder em alguma coisa. Ai, minha mãe, eu preciso que a senhora mude aquele irmão, que ele passe a não usar mais, tomar mais bebida de álcool. Yansan tem o poder da mudança. Mas só isso, Tiago? Não. Yansan é aquela que intercede por nós, e aí que eu disse que ela é muito importante com Xangô, que ela intercede por nós ao orixá Xangô, quando assim nós precisamos ser julgados por ele. Pois quando a gente desencarna, é Yansan quem nos leva, nos carrega, porque nós precisamos dos ventos de Yansan para nossa alma poder ir de entorno a Xangô, sermos julgados, e ir até o vento de Nanã, que daqui a pouquinho eu falo de Nanã, né? Que também é um orixá que trabalha nesse vínculo mórbido, né? Então, Yansan, ela é um orixá da mudança. Por exemplo, assim, se eu estou prestes a me mudar para um outro estado, para uma outra casa, é em Yansan que a gente pergunta se a gente deve ou não. Né? E pede a Yansan que essa mudança seja próspera, que essa mudança seja de crescimento, de saúde. Quando a gente precisa de um axé de prosperidade, de mudança, a gente faz os famosos 9 acarajés de Yansan. Porque são os nove odus de Yansan, as 9 qualidades de Yansan. Né? A Umbanda a gente não trabalha com qualidade, mas são os 9. Se Xangô tem 12 ministros, Yansan tem 9. Né? Então, a gente dá a Yansan 9 acarajés, entendeu? Para que ela possa mudar a cabeça de alguém, para que ela possa mudar a situação que muitas vezes está desfavorável para nós. Muitas vezes a gente está no emprego e a gente quer subir no cargo e tem gente dando conta e gente não. Yansan muda. Yansan, a gente faz os acarajés para Yansan e faz um ebó para Oxóssi e a gente muda, que a gente possa prosperar, subir, trocar, entendeu? Essa é a função de Yansan quando a gente pede. A gente não vai pedir, por exemplo, para Iemanjá. Não, a gente vai pedir para Yansan, entendeu? E os filhos de Yansan, né, são muito assim de mudar de lugares, são muito assim de mudar de opiniões, né? Então, como a própria orixá, né? Então, Yansan é isso, a função de Yansan é a mudança, é a intercessão, é trabalhar também com os espíritos, tá? É só um detalhe. E se você quiser aquecer seu relacionamento, aquecer, vamos dizer assim, intimamente, também se pede para Yansan, porque Yansan é o orixá junto com o Xangô do afeto mais, vamos dizer assim, um afeto mais ardoroso, né? Então é o afeto mais ardoroso. Né? E agora vem qual? As nossas crianças. Bom, gente, todo mundo fala, desculpa, todo mundo fala que Beiji é
os orixás das crianças, e realmente são. Ah, Thiago, então eu não posso usar IBG para fazer nenhum trabalho para um adulto. Errado, completamente errado. Errado porque o IBG, gente, ele não é só a alegria, ele não é só a felicidade de uma criança. Ele é a alegria, a felicidade dos adultos. Se nós, por exemplo, se nós estamos num ambiente onde está muito carregado, onde está muito concentrado, a energia está concentrada muito negativa, nada mais interessante de nós pegarmos um pratinho, botarmos uns doces, acendermos uma velinha branca e rogarmos a IBG para que ele mude. Não é que ele tenha a mesma função de ação da mudança, não. Que ele restaure a alegria ali, que ele restaure a harmonia, que ele restaure aquela segurança, aquele afeto ali. Então, IBG é isso. IBG, aí daqui a pouquinho as pessoas já estão rindo, já estão se cumprimentando, porque IBG faz isso, faz esse astral mudar. E ele é um orixá de casa também. Ele é um orixá que, se a sua casa precisa de harmonia, dá um docinho para IBG, que eu tenho certeza que a harmonia vai voltar para sua casa, eu tenho certeza que as coisas. Então, essa é a função de IBG. A função no nosso panteão, quando a gente joga para IBG e cai IBG, é porque geralmente daqui a pouquinho você está precisando se reformular por dentro e a sua alegria, o seu afeto, a sua percepção de algo melhor na sua vida está faltando. Então, IBG a gente traça isso. Não é só um orixá para tratar de criança, não. Mas é um orixá, são meninos e meninas, são crianças que ajudam também nós a nós passar pelos problemas com mais leveza, com mais tranquilidade. Entendeu? Vamos lá. Vamos lá. Hoje tá bonito, né? IBG. Agora vem a nossa vovó, né? A nossa vovó, a nossa matriarca, né, da Umbanda, que é a Nanã. Ora, Tiago, qual é a função da Nanã na Umbanda? Então, eu falei agora há pouco para vocês que se Xapanã é o rei da doença, né, e ele, muitas vezes, né, por consequências da vida, ele leva os irmãos ao lado mórbido da coisa, e Xangô e Ansã são aqueles que julgam e conduzem, né, o nosso espírito depois que nós viemos a desencarnar, né, para Orum, né, ao, ao ventre de Nanã. E por que eu falo ventre de Nanã? Porque se no barro se Oxalá é aquele que molda a vida, né, e molda o espírito precisa de algo para se consolidar, né? Oxalá então usa Nanã como a mais velha dos orixás, para que com o barro dela ela molde as nossas figuras, tá? Molde o nosso corpo e molde a nossa vida e dê o nosso caminho. O nosso caminho maior. Não que nós tenhamos ali, por exemplo, vamos dizer assim, desvios e nós temos a nossa liberdade. Mas é em Nanã que nós vemos que nosso livre-arbítrio ele é predestinado já antes de nós nascermos. Entendeu? Então, Nanã sendo do lodo, do barro, é ela que molda os corpos das pessoas, a vida das pessoas, para que as pessoas vivam e tenham um caminho coberto de flores. Mas as pessoas às vezes se desviam, né? Mas é só isso, Tiago? De maneira nenhuma. Gente, Nanã é a mãe da sabedoria. E a ela é confiada, tá? É diferente Iemanjá de Nanã. Nanã é aquela que é a mais sábia dos sábios dos orixás. Ou seja, ela, no seu ventre maior, ela carrega, ela dá aos irmãos, quando nascem, o saber de andar, o saber de olhar, o saber de falar, o saber de escutar. Então é em Nanã que é isso. Orixá, Oxalá, dá a faísca da vida. E Nanã concebe a faísca da vida com o barro para que
para que aqueles que vão nascer nasçam com sapiência, com a visão, a audição, a memória. Então isso é a função de Nanã. Mas como eu falei de memória, como eu falei de sapiência, Nanã, quando a gente pede a Nanã, quando alguém precisa passar num vestibular, quando alguém tem uma prova muito grande para fazer, quando alguém precisa fazer uma apresentação num serviço, quando o Nanã precisa que alguém repense melhor a sua vida, a gente faz um ebó para Nanã com batata doce e repolho, que aí Nanã, intercedendo por Nanã, a gente vai ter na sua qualidade de uma orixá que tem a estrutura dos pensamentos, né, a estrutura da cabeça, né? Ela vai fazer com que a gente repense muitas vezes a nossa vida, ela vai fazer com que a gente fique mais atentos àquilo ali que a gente precisa estudar, né? Crave mais na cabeça, vamos dizer assim, as coisas que nós precisamos apresentar no nosso emprego, as nossas tarefas do dia a dia. Então, esse é o intuito de Nanã quando a gente pede alguma coisa. Deixa eu ver qual é a próxima. Qual é o próximo, né? Vamos lá. Agora é a minha mãe. Porque assim, gente, aí eu vou fazer uma ligação entre Nanã e Iemanjá, tá? Se nós não tivermos uma cabeça com um cérebro, Nanã é sabedoria. Mas se nós não tivermos uma cabeça bem construída, nada de haverá os pensamentos, né? E a conjuntura de nós termos um pensar correto. Iemanjá é a mãe da cabeça, é a grande mãe. No Batuque do Rio Grande do Sul, eles associam Nanã com Iemanjá. Nós, da Umbanda, nós dividimos os dois orixás. Iemanjá é um orixá e Nanã é um outro orixá. Mas as duas se completam porque se não há cabeça, não há pensamento. Se não há pensamento, a cabeça fica inutilizada, né? Então Iemanjá é aquela mãe que a gente pede assim, ó, coloca a cabeça daquele filho no lugar, coloca a cabeça daquele irmão no lugar, reestrutura os pensamentos daquele irmão, porque aquele irmão está fora da rota. E aí se usa Iemanjá e Nanã, né? Dá um jeito no amiguinho ali que ele tá pensando besteira. Ajuda, faz, né? Iemanjá é isso. Mas é só isso, Tiago? Não! Iemanjá para vocês verem, se Oxum é a mãe do amor, né, que a gente falou agora há pouco, que Oxum é aquela mãe, e Iansã é o orixá que também entrelaça o relacionamento, faz ferver o relacionamento, por isso que Iansã vai dendê no seu ebó, né? A Iemanjá é a mãe da fertilidade. Então muitas mães, muitos pais, muitos casais que querem, por exemplo, vamos fazer o seguinte, nunca tive filho, meu, quero muito ter um filho. Para quem é que eu peço? Para Iemanjá. É em Iemanjá que a gente faz um eboiá, né? Eu não vou estar aqui citando todos os ebós, porque senão, né? Mas Iemanjá a gente faz um eboiá, tá? Que a gente pede Iemanjá para que ela não só ajeite a cabeça, porque muitas vezes a fertilidade está aqui, ó, né? A falta de fertilidade está aqui, né? A não ser os casos médicos, né? Mas que ela abra a fertilidade dentro daquela mulher, que ela abra a fertilidade naquele homem que muitas vezes precisa ser, porque não é só a mulher que precisa ser fértil, o homem também precisa. Se a mulher precisa ser fértil na hora de fecundar o feto, o homem precisa ser fértil na hora de depositar a sua contribuição, né? Não vou aqui falar, né?
para que a mulher também se sinta fértil. Então, a gente faz um casal, né, para que a fertilidade, um trabalho de um casal, para que Iemanjá possa fertilizar o casal, ela possa dar aquele tão esperado nenê, né, para que eles possam serem felizes. Então, é mais um atributo a Iemanjá, né? A gente diz que usa muito Iemanjá para a cabeça, para o espírito dos irmãos serem convenientes para que eles possam ter o seu nenê. Mas também Iemanjá coloca a cabeça das pessoas no lugar, coloca os pensamentos certos. E Nanã faz as pessoas pensarem. Então são duas formas diferentes de ver. A cabeça como direcionada, a cabeça próspera, e Nanã faz a pessoa, opa, além da cabeça própria, preciso pensar. Penso com Nanã, entendeu? Eu acho que agora sim, eu acho que agora fechamos, né? Oxalá, né? Oxalá é o Pai Maior. Oxalá é o Pai Maior. Ora, se nós não tivéssemos Oxalá, o que fazer da nossa vida? É Ele que dá a encilha da vida. Ele insere em Nanã, tá? Para que Nanã molde, né, o nosso corpo, a nossa aparência, vamos dizer assim, né? E ele insere a vida naquele barro para que aquele irmão possa nascer. Sem Oxalá, nada se faz. Sem Oxalá, nada se constrói. Sem Oxalá, nada se movimenta, né? Ah, aquela plantinha que está nascendo, Oxalá deu a vida ali. Nanã moldou e Oxalá, com a sua energia, deu a essência da vida. Sem ele, meus irmãos, nós nem estaríamos aqui conversando. Né? Mas é só isso, Tiago. Oxalá é só isso. Não, não. Oxalá, quando uma pessoa está muito, 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 muito inquieta. Oxalá, quando uma pessoa está muito, 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 vamos dizer assim, agitada, a gente faz um axé para Oxalá que se chama Ebô, entendeu? Né? E aí a gente acalma aquela pessoa. A gente, com a doçura de Oxalá, com a calmaria de Oxalá, né, a gente consegue levar aquela pessoa, né, a estar mais, vamos dizer assim, calma, receptiva, tranquila, para muitas vezes enfrentar, vamos dizer assim, barreiras na vida que precisam de um discernimento maior. Então, nós precisamos de uma cabeça firme, Iemanjá. Nós precisamos de pensamentos firmes, Nanã. E nós precisamos da calmaria de Oxalá. Então, nós fizemos um conjunto de proporções, cada um com a sua função, gente, tá? Para que a gente possa estar passando por esses obstáculos mais serenamente. Tá? Tem muita gente que é estressada, né? E precisa desses orixás mais calmos para que a gente possa, né, dar mais ênfase e menos, sabe, mais razão e menos coração para que a gente possa ter mais o andamento da carne. Bom, cada orixá tem a sua função. Mas vocês notaram que a gente nunca faz um só orixá, a gente nunca pede para um só orixá, a gente sempre mescla os orixás, o Xangô com Yansan, Ogum com Yansan, entendeu? Quando a gente quer vencer uma demanda e precisa mudar de estratégia, Ogum com Yansan, Oxum com Ogum para a gente ter um pouquinho de doçura nas nossas batalhas, Oxum com Oxalá, Oxalá com Nanã, Oxalá com Iemanjá, Oxó, enfim, a gente mistura os orixás. E isso também serve, meus irmãos, para quando a gente vai jogar o búzio. Nunca responde só um orixá. Sempre a gente, claro, a gente vai falar de saúde, muitas vezes a gente vai responder ao Baluaí. Vai responder ao Baluaí. Mas tanto o Baluaí quanto os demais orixás vão responder e vão complementar a resposta
para que a pessoa possa ter formando um caminho para aquela pessoa ali. Então a função de cada orixá, ela é sim mesclada com os outros orixás, para que os outros orixás possam também influenciar aquela pessoa e dar o caminho mais correto para aquela pessoa. Cada orixá atuando na sua função, mas eles se entrelaçam, entendeu? Então é isso que eu queria trazer hoje para vocês aqui. Tá? Dizer também para vocês, tá, que o nosso jogo de búzios, a nossa agenda, tá aberta, gente. Tá aberta. Tá? A gente quer que nos dê a honra de pedir aos orixás, de mostrar para vocês o caminho correto, de dar para vocês uma visão mais ampla, né, dos problemas, que quem não tem problema? Todos nós temos, né? Mas a solução muitas vezes que a gente não encontra de um lado, a gente não encontra do outro, às vezes os nossos búzios, as nossas divindades vão nos mostrar não a solução, mas o caminho para amenizar e muitas vezes resolver o problema. Então eu convido a todos, vocês são meus convidados, a me darem a honra de ajudar vocês. Como eu disse no vídeo passado, retrasado, não me lembro, de auxiliar vocês, de deixar vocês mais confortáveis na vida de vocês. Então, marquem a sua consulta. Deem esse passo à frente. Entendeu? Avancem uma casinha, como eu sempre falo. Não fiquem esperando a solução. Façam a vida de vocês a solução. Entendeu? Eu quero também deixar um agradecimento a todos que vão ver esse vídeo. Eu agradeço demais, eu agradeço muito, tá? Espero que gostem, tá? E que, reforçando, todos os nossos conteúdos audiovisuais estarão aqui no YouTube, tá? Todos, tá? E o link passa a estar no Facebook a partir da publicação de cada vídeo, tá? O meu beijo, o meu saravá e até a semana que vem, se os orixás assim permitirem, tá? Fiquem com Deus e tenham uma boa semana a todos.